Começando mais um episódio do AgriCast e hoje a gente traz ele que é veterinário, empresário e ex-ministro de Agricultura, Antônio Cabreira. Antônio, obrigado por participar do nosso podcast. Vim aqui conversar um pouco com a gente, falar um pouco de pecuária, falar um pouco sobre os desafios, as perspectivas globais que a gente vai ter aí. Obrigado, prazer muito grande. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a Acrimate pela Acricorte. Incrível evento que vocês estão fazendo. E eu sempre tenho dito, nós precisamos contar melhor a história da agricultura e da pecuária. E nada melhor do que o próprio criador ou uma entidade como a Acrimate contar a sua história para que outras pessoas contem uma história distorcida e às vezes com informações erradas. E o senhor fez uma palestra no Acricorte falando sobre o tema pecuária brasileira, desafios das perspectivas globais. O que foi debatido aí nessa palestra? Nós trouxemos um pouco de informações, primeiro a respeito do passado. Uma das coisas que a gente se esquece, a pecuária em si e o que ela é hoje, ela é resultado de três coisas, é um pilar. De um lado, você tem terras férteis, bom regime de chuvas. Do outro lado, você tem criadores capacitados, gente talentosa. Mas faltava, até 1990, um terceiro tripé, que era liberdade econômica. Então nós resgatamos um pouco dessa história, contamos a pecuária antes de 1990, que ela era uma pecuária estatal, vamos assim dizer, porque ela tinha uma intervenção muito grande do Estado. Tabelamento de preços, poucas pessoas sabem disso, mas, por exemplo, a carne era um produto tabelado. Em 1990, o Brasil era o terceiro maior importador de carne do mundo. E quando eu assumi o ministério, um dos abacaxis que eu tive que resolver era uma carne que veio contaminada de Chernobyl. Houve aquele acidente nuclear. Então a gente contou isso para que a gente não repita esse erro do passado, no sentido de voltar a ter intervenção do Estado, controlar preços, essas coisas. Então a pecuária em si, ela é fruto da iniciativa privada, dessa liberdade, e aí comentamos dos desafios, e tanto externos, e hoje, por incrível que pareça, para resumir o final da palestra, é que nós temos desafios externos, está aí a tributação, por exemplo, do presidente Trump dos Estados Unidos, mas eu acho que as maiores dificuldades que a gente tem são algumas ideias internas, principalmente no que diz respeito ao Congresso Nacional. E sobre essa taxação aí vai dar ainda muito problema, né? Será que continua isso? Essa briga, essa guerra política, ela continua tendo um peso maior para o nosso país? Vai se estender muito? As palavras, elas têm consequências. Então, o que eu disser aqui agora nesse podcast, eu tenho que tomar cuidado, porque há uma responsabilidade em relação àquilo que eu falo. Então, de uma maneira infeliz, o Brasil, através do seu presidente, ele tem feito várias colocações, sempre colocações hostis, não são amigáveis em relação aos Estados Unidos, contra o dólar, uma série de coisas. Então, em algum momento, isso tem consequências. E aí acabou se resultando num aumento de tarifa para o Brasil de 50%. Isso vai ter consequências para a nossa economia, claro. E dentre esses produtos, que são os produtos mais exportados para os Estados Unidos, está a carne. Então isso pode sim, o que eu espero é que o Brasil crie juízo. Infelizmente a nossa diplomacia, ela não ficou atenta a isso. O Brasil acabou se aliando a alguns regimes ditatoriais. O presidente vai visitar a Argentina e visita a ex-presidente que está presa por corrupção. Nós pegamos um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para buscar a ex-primeira-dama do Peru, que também ia ser presa por corrupção. Então esse tipo de relacionamento do Brasil cria uma imagem ruim. Um país que é amigo de corrupção, que é amigo de regimes ditatoriais. Então tudo isso acabou gerando essa consequência. Agora, é ruim pelo seguinte, em termos de futuro, poucas pessoas às vezes levam isso em conta. Os Estados Unidos, eles são o maior importador do mundo. Então, nós não estamos falando de um mercado qualquer da esquina, estamos falando do maior mercado importador do mundo. E hoje o Brasil só tem 1% desse mercado. Se você pegar especificamente, por exemplo, no mercado agrícola,
Os Estados Unidos, eles são o segundo maior importador do mundo depois da China. Só que o Brasil é o sexto fornecedor. Então veja o futuro que a gente não tem em conquistar esses mercados. E com essa briga agora, isso que a gente sempre fala em diversificar, não depender só da China, não ficar só no boi China, aquela coisa toda. Quando surgem algumas oportunidades, acabam trazendo esses impasses políticos que eu espero, repetindo, que a diplomacia brasileira crie juízo e parta para o diálogo, para a negociação e não para o confronto, como tem sido até agora. O senhor falou sobre essa virada de chave que a gente teve de sair de um importador para ser um dos maiores exportadores de carne. Hoje somos o maior. E Mato Grosso, se fosse um país, seria o sexto maior exportador, né? Sim. Então o nosso estado já tem um poder muito grande de exportação. Como que o senhor vê e como que está a potência do agro hoje no Brasil? O agro brasileiro hoje, e poucos brasileiros entendem isso, ele é uma grande força que deveria orgulhar todo brasileiro. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: o francês, ele defende o vinho francês, ele gosta do vinho francês, ele homenageia o vinho francês. O italiano gosta da Ferrari, é apaixonado pela Ferrari. E se tem algo que todo brasileiro deveria sentir orgulho, é da sua pecuária. Hoje o Brasil é o maior fornecedor de proteína animal do mundo e a um custo imbatível. Isso deveria ser motivo de orgulho, mas às vezes não é. A gente tem recebido muitas críticas do próprio governo, às vezes da imprensa, ou às vezes campanha contra a carne. Então a gente precisa atentar nisso para que a gente, daqui para frente, o jogo mudou. Quando o Brasil era o terceiro maior importador, eu sempre brinco e dizia o seguinte: a gente estava sendo convidado para uma festa de 15 anos, todo mundo gostava da gente, servia bastante coisas para a gente, mas agora nós somos o maior exportador, então nós tomamos mercados de muitos países. Isso significa o quê? Que nós estamos sendo convidados para entrar num ringue onde as pessoas, e às vezes estão batendo abaixo da cintura, são golpes baixos, que a gente tem que ficar atento sobre isso. E só assim, contando um pouco da história, é importante a gente entender que essa virada de chave, ela aconteceu pelo criador. Quem mudou a pecuária foi principalmente o criador, não foi o Estado, não foi o governo em si. Aliás, se fosse pelo governo, nós não estaríamos aonde a gente está. Eu estava olhando aqui nessa mesa, você tem aqui um Nelore, né? Você sabe que esse animal, ele é originário da Ásia, ele vem da Índia, que a gente chama de zebu, são as raças zebuínas que são adaptadas ao clima tropical. Aqui ele chama Nelore. Mas você sabe que essa raça lá, esse boizinho que está aqui na sua mesa, ele se chama Ongole na Índia. Mas quem trouxe eles foram os criadores, porque o governo brasileiro proibia a importação. Então a gente só tinha aqui o que a gente chamava do verdadeiro pé duro, que é aquele animal com sangue europeu que não se adaptava a esse calorzão nosso aqui do Mato Grosso. Então foram esses criadores que foram lá, e um deles era muito simples, é o seu José da Silva, que é um nome bem brasileiro, chamado Dico, foi o primeiro que trouxe essas importações de Nelore de lá. Quando chegou aqui, ele esqueceu o nome da raça que se chamava Ongole. Aí o pessoal falou: Dico, de onde é que veio esse gado aí? Ah, veio lá da Índia, mas que raça que é essa? Ah, mas veio lá do porto de Ongole, do porto de Nelore. Então Nelore é o nome de um porto da Índia que gerou o nome da raça aqui no Brasil. Graças a quem? Ao criador. Tanto é que durante muito tempo a importação era até proibida. E os criadores faziam até meio contrabando desses primeiros Nelores para entrar cá. E hoje o Nelore é 80% do nosso rebanho brasileiro, adaptado a esse clima quente, né, esse clima tropical que a gente tem. Foi essa mudança que fez o Brasil se tornar essa imensa potência que é na produção de proteína animal. E o produtor, ele é tratado como um vilão, né? Às vezes, muitas vezes, o pecuarista, o produtor rural, ele é tratado às vezes até como se fosse uma atividade criminal. Hoje a gente assiste muitas vezes o Ministério Público, de uma forma errada, às vezes até criminaliza a nossa atividade. O que o ouvinte, às vezes, aqui da Acrimate, desse podcast, deveria entender assim? Quando você tem essa imagem dessas pessoas que tentam criminalizar ou que tentam dificultar a atividade, isso é um erro imenso, porque na realidade você não está afetando o produtor em si. Quando você cria uma burocracia, você dificulta um licenciamento ambiental, sabe o que você está fazendo? No final do dia, você está encarecendo a comida.
Então, todas essas dificuldades, essas campanhas contra o agro, significam comida mais cara. E eu tenho certeza que nenhum ouvinte quer comida mais cara. Pelo contrário, a gente quer uma comida mais barata. Então, vamos procurar maneiras de facilitar a produção de comida, a produção de arroz, a produção de feijão, a produção de carne, a produção de ovos, e não dificultar como cada vez mais a gente tem dificultado. Eu acredito que isso seria uma, mas quais seriam os outros gargalos que o agro enfrenta hoje? Tributação. Aqui na palestra eu mostrei uma coisa que vai surpreender aqui os seus ouvintes do podcast. Anteontem eu pedi para comprar 1 quilo de carne, o mesmo corte de carne, lá nos Estados Unidos. Lá você paga 1% de imposto. E mandei comprar aqui nos Estados Unidos. E você, se não estiver acreditando no que eu vou falar agora, a próxima vez que você comprar 1 quilo de carne, você vai lá na notinha e você vê o percentual de imposto que você paga. 35%. Então, para e pensa no que eu acabei de falar aqui agora. Hoje, nós pagamos 35 vezes, vou repetir, 35 vezes mais imposto do que se paga nos Estados Unidos na carne. E aí eu pergunto, imposto enche a barriga de alguém? Não. Se o país está preocupado com fome, com gente desnutrida, nós deveríamos o quê? Diminuir essa tributação que hoje nós temos na carne. Ah, mas não, mas isso é uma medida concreta. Você fica falando uma série de coisas aí e tal. É uma medida aí, uma sugestão que a gente pode deixar para o governo. Reduza essa tributação imensa sobre a carne. Que vai mudar lá na gôndola para o cliente. Sim, sim. Afinal de contas, repetindo, imposto não enche a barriga de ninguém. Hoje, a maior e principal ferramenta que a gente tem no combate à fome é a questão da tributação. E, finalmente, logística, né? O Brasil não tem ferrovias, o Brasil não utiliza suas hidrovias, tudo isso pode facilitar muito o nosso escoamento. E é isso que a gente comentou, essa redução da burocracia para você produzir. Então essas 4 medidas, elas são fundamentais para que a gente possa ter aí uma comida mais barata no final do dia. E o senhor acredita que quais são os principais inimigos do agro? A desinformação. Eu acho que hoje o maior inimigo do agro, eu diria, é a fake news. O STF está aí querendo controlar mídias sociais, essas coisas tudo. A maior rede de desinformação, de informações erradas, mentirosas, é sobre o agronegócio brasileiro. Então a gente precisa, eu sempre digo o seguinte, por isso que eu quero cumprimentar aqui esse podcast. É muito importante que nós, criadores, contemos a verdadeira história do que é produzir 1 quilo de carne. Porque quando eu não conto isso, tem alguém que está contando. E às vezes esse alguém é ativista, é de uma ONG que tem uma visão com preconceito, que tem uma visão errada do mundo e vai contar a história com aquela maneira. Então, por exemplo, existe um trabalho muito interessante feito pelas mulheres do agronegócio que se chama De Olho no Material Escolar. O que elas fizeram? Elas fizeram uma análise, você já ouviu falar disso? Ainda não? Então, fizeram uma análise do que está sendo ensinado para os nossos filhos nas escolas. 60% hoje do que se fala numa escola, no livro do ensino médio ou do ensino fundamental, é contra o agronegócio. É uma citação negativa. Então, o que tem ali? Você tem, hoje, como estudante, é o futuro consumidor nosso. Ali você vai ter um futuro presidente, ali você vai ter um futuro juiz do município, ali você vai ter um futuro promotor de justiça. E se ele é educado com essa visão errada, distorcida do agro, ele vai ser um inimigo do agro no futuro. Então essa é uma das grandes batalhas, a batalha da comunicação e a batalha da comunicação na educação, principalmente. Inclusive, algumas escolas em algumas cidades, alguns estados, já adotaram a segunda-feira sem carne. Sim. Então, na merenda escolar das crianças, cortaram a carne porque acreditam ser algo ruim, né? Então, existe muito isso, né? Lá na escola já ensinam errado as crianças. E não é só questão de ensinar. Num país como o Brasil, você tirar a proteína animal da merenda escolar, me desculpe a expressão, ela é meio pesada, mas isso é criminoso. Essas pessoas, elas deveriam responder criminalmente. Nós ainda temos muitos municípios que as crianças, um dos principais atrativos que ela tem em frequentar a escola é exatamente a merenda. E você negar isso, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a escolha do alimento hoje é um privilégio. Você tem uma elite mais rica, né, mais bem remunerada, como muitos funcionários públicos, por exemplo. Esses casos aí você vê muito Ministério Público,
que ganha bem, então ele pode se dar o luxo de poder escolher aquilo que ele pode. Eu não vou ter uma segunda-feira sem carne. E eu não tenho nada contra os veganos, não tenho nada contra o vegetarianismo, mas o que eu sou contra é quando você faz disso uma imposição ao resto da sociedade. Ou seja, eu quero pegar minha dieta alimentar e enfiar a goela abaixo no resto do Brasil. E nesse caso de um veganismo travestido, você está mexendo com nutrição infantil. Então isso é um crime que você está fazendo contra essa idade tão tenra ainda dos brasileiros nessa faixa de idade, não dando eles acesso a uma proteína, a uma alimentação. Inclusive, muitas dessas crianças, às vezes, o alimento mais forte que ela tem ali a substância maior na escola, né? Sim, então é que eu digo, isso é criminoso, você fazer esse tipo de coisa. E a carne, o que a gente tem que entender, que ela tem algumas... porque às vezes eu olho a carne, eu estou vendo só gordura na carne, ela tem determinados componentes alimentares, por exemplo, a proteína B12. Ela só existe na carne e ela é fundamental para mulheres grávidas, ela é fundamental naquela fase mais tenra da formação inicial do corpo humano. Então, é o único segmento em que você tem o B12. Você não tem isso nos vegetais, você não tem isso nas hortaliças. Então, quando você retira a carne, você está tirando um componente essencial, barato. Inclusive algumas ONGs falam, mas a gente pode suplementar isso. A suplementação do B12 de uma forma artificial, sintética, ela é caríssima. Então essas crianças mais pobres, elas não têm como comprar isso. Então a carne é hoje o alimento mais completo, mais acessível. E o que é mais importante, principalmente agora falando no país que vai sediar a COP30, agora em novembro a gente vai ter a COP30 em Belém, que trata dessa questão ambiental, da questão da sustentabilidade. O que é importante que a gente esquece na carne? Que em torno de 85% da dieta de um boi ou de uma vaca, ela vem da gramínea, que é um produto que tem um alto teor de celulose e que essa gramínea ela não serve para alimentação humana. Então o boi e a vaca, ele não é concorrente da minha alimentação. Na realidade, eu diria que a vaca e o boi, eles são fábricas extremamente eficientes, criadas por Deus para transformar algo que que nós não conseguimos digerir, que nós não conseguimos comer e transformar aquilo num alimento essencial para a nossa subsistência. Conversor, né, de alimentos. Então é uma máquina de altíssima capacidade para poder fornecer esses alimentos ricos e completos e a um preço acessível para a gente. Para a gente caminhar para o final, Antônio Cabreira, a gente queria parabenizar o senhor pela participação que teve em uma série do Brasil Paralelo, falando justamente sobre o MST. Eu achei interessante nessa série porque retratou justamente a dificuldade com o produtor rural e às vezes o produtor pequeno, o produtor médio que sofre com as invasões de terra, né? Como que o senhor avalia isso e vê a evolução do MST e de todos esses movimentos que talvez lá no começo ele surgiu com um propósito e depois ele foi criando uma dimensão e uma liderança talvez errada e isso acabou afetando principalmente o agro brasileiro? Eu diria que hoje o objetivo do MST não é terra, é muito mais guerra. Não tem outra explicação. Primeiro ponto que eu acho interessante, veja que coisa importante você notar isso. Os nossos concorrentes, quem são? A pecuária americana, a pecuária australiana, eles não têm um MST. Não existe isso. Na Europa não existe MST. Então existe uma clareza do respeito ao direito de propriedade. Então essa é a primeira coisa interessante. Aqui a gente tem que ser eficiente, tem que produzir barato e ainda tem que enfrentar um MST que literalmente é um movimento criminoso. Por quê? Porque se você pegar a história, e é interessante a gente olhar para trás para entender o que deu certo e tentar tirar desses movimentos que foram movimentos de sucesso, a gente extrair grandes lições. E se você pegar a história da humanidade, não teve nenhuma sociedade nesse tempo de 4, 5 mil anos que tenha prosperado, que tenha florescido sem o respeito ao direito de propriedade. Onde você não teve isso foram países que se empobreceram. Então, o respeito de direito à propriedade privada, o direito de propriedade, ele é fundamental
para um país poder enriquecer. Então, cada invasão do MST, cada ação daquela, não é só uma destruição econômica daquela fazenda que está sendo invadida. Cada ação daquela é uma ação que empobrece a nós brasileiros. Estou ficando mais pobre, estou encarecendo a comida. Então, esse documentário do Brasil Paralelo é exatamente isso. Mostrar, em primeiro lugar, não há nenhum país no mundo que tenha tido uma reforma agrária que tenha dado certo. Nenhum país no mundo. Mas os Estados Unidos eles teve o Homestead Act, que foi o que, Homestead, como eles falam, que foi uma distribuição de terras. Ou seja, ele estava naquelas regiões de fronteira, se distribuiu aquelas terras, mas entregou elas para o setor privado. Daí para frente foi... O Brasil, inclusive, era uma das coisas que a gente tinha que fazer, porque na região norte nós temos ainda uma imensa quantidade de terras que a gente chama de terras devolutas, que são terras que não têm dono. Inclusive até na parte ambiental, às vezes os problemas que a gente tem de incêndios é a falta de dono. Porque o Pará, por exemplo, você tem quase 40% das propriedades, elas são devolutas, elas não têm dono. O que acontece? Quando não tem dono, ninguém toma conta. Você já viu alguém lavar um carro alugado? O cara aluga o carro, como ele não é dono, ele usa, depois devolve sujo, ele não lava o carro. Agora, se o carro for seu, às vezes você vai usar o teu lenço. Então, o que acontece? Quando uma terra é devoluta, ninguém é dono, ninguém toma conta daquilo. Então, para o cara riscar um fósforo e tacar fogo naquilo, é 3 palitos. Aí, o que ele faz com isso? Não toma conta, e quando você chega para fazer uma fiscalização, você não tem a quem responsabilizar. Você não tem lá um RG, um CPF, porque não tem dono. Então, um dos grandes movimentos que a gente teria que fazer aqui para a pecuária e para o agronegócio nessas regiões novas de fronteira é uma regularização fundiária. Você titular essas áreas que ainda são devolutas. Para quem realmente quer produzir, né? Assim, aí também para quem quer trabalhar. Porque aí, nessa série, inclusive, mostra que exatamente quem participava ali, que era realmente quem precisava da terra, acabou sendo vítima de políticos e tal. Preterido em relação a isso, né? É aquela história. O que o MST quer, ele não quer uma reforma agrária para plantar. Ele quer uma reforma agrária para colher. Ele quer chegar lá só tomar aquilo que já foi feito por outro. Mas aquele de começar, de trabalhar e de pegar o processo do início, ele não quer. Perfeito. Cabreira, a gente agradece demais sua participação aqui. E a Acrimate está sempre de portas abertas. O Acricast também está disponível para o senhor. Quando quiser, estamos de portas abertas. Obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e por esse evento aqui, Agricorte. Show. Mostra o Brasil que produz, o Brasil que está dando certo. Vamos sempre mostrar. E para você que acompanhou até agora o nosso podcast, siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso canal no YouTube, assista, já temos dezenas de episódios no ar e tem novos episódios vindo aí. Então acompanhe o nosso Acricast.